porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, onde expressa a nossa total dependência ao Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto no lar, a sua escola bíblica dominical. E queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria de estarmos juntos nesta manhã de domingo para aprendermos a palavra do Senhor e adorar ao santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por mais uma semana que se passou, por mais uma que se inicia. Estamos no primeiro dia da semana, agradecendo ao Senhor por sua fidelidade, por sua bondade e por sua misericórdia. Agradecer pela nossa salvação, por termos o nome escrito no livro da vida e termos a liberdade a despeito das dificuldades mais variadas que você e eu estejamos a enfrentar, mas o Senhor nos tem dado vitória. Como disse o salmista, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos tem livrado de todas. Agradecer por sua vida, pela sua companhia, pela sua presença conosco, juntos, adorando a Deus. Você que está no seu trabalho, está acompanhando alguém que de repente esteja enfermo, ou você mesmo que está nesta condição, seja na sua residência ou no leito do hospital, nós somos gratos a Deus por sua vida e estaremos orando para Deus dar vitória. Com toda certeza, Ele é poderoso, como disse Paulo, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas nós louvamos a Deus por sua vida. Vamos estar nesse momento orando, pedindo a bênção de Deus em continuação, para que o Senhor continue nos fortalecendo, nos sustentando com as suas mãos poderosas. Queremos lhe convidar nesse momento para conosco estarmos orando, agradecendo a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua graça, Senhor. Agradecidos pelo privilégio de estarmos em tua presença nesta manhã, para aprendermos a tua santa e poderosa palavra, agradecidos por todos os benefícios espirituais, materiais, que o Senhor também nos tem concedido. Agradecer pela vida dos meus irmãos que estão conosco, cultuando neste culto no lar, ao teu servo que está trabalhando, aqueles que estão voltando de viagem, ou indo ou voltando do trabalho, porque estão enfermos, Senhor. Tu és poderoso para dar saúde. Aqueles que estão acompanhando os que estão nesta condição, tu és poderoso para dar vitória. Continua recebendo o nosso louvor, nossa adoração. Vem abençoar cada vez mais. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós seguiremos adorando ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar nesse momento entoando cânticos congregacionais, louvando a Deus com os hinos da nossa harpa cristã, mas você pode ser também um canal de Deus para abençoar outras vidas. Você que está acompanhando através das plataformas digitais, os canais oficiais da nossa igreja, tanto o Rede Brasil Oficial, como também o IEADPE Oficial. Você pode estar copiando o link deste culto no lar, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de trabalho. Você sabe da necessidade de alguém para ouvir a palavra de Deus, convide esta pessoa para conosco estarmos adorando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. E você pode ser um canal de Deus para abençoar outras vidas. Vamos estar louvando a Deus. Pegue sua harpa nesse momento. Você que já está com a sua Bíblia, com um exemplar da sua lição da escola dominical, vamos juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E queremos convidar o companheiro presbítero, nosso irmão Jailson, para estar conosco nesse momento, louvando e engrandecendo ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Amém. Glória ao nome de Jesus para sempre. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que alegria, que vitória estarmos aqui na escola bíblica para adorar o Senhor, porque Ele é digno. E já devidamente autorizados, vamos abrir as nossas harpas e adorar o Senhor. Hino de número 210 é uma oração. Fala, fala, Senhor, nesta hora que ansioso te quero ouvir. Glória a Deus. Fala, fala, Senhor, nesta hora que
que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaurar, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Amém, glória a Deus. Nessa mesma temática, amados, hino de número 259, creio eu na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Declare isto: creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos na presença do Senhor.
temos cantado ao Senhor hinos de adoração, de louvor, que são verdadeiras mensagens de Deus para o nosso coração. E nós seguiremos adorando a Deus, aproveitando esta rica oportunidade. Estamos esta semana estudando a lição de número 3, cujo tema é muito importante e tão atual para os nossos dias. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de hoje é a lição de número 3, tem um tema muito específico, cujo tema é o perigo do ensino progressista. Eu vou repetir, o perigo do ensino progressista. É o tema da lição que estudaremos nesta manhã, com a graça de Deus. O texto áureo da nossa lição se reporta às palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que assim nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Foi o que Paulo disse. A verdade prática da lição, que é uma espécie de resumo do que nós estaremos estudando durante todo o comentário, nos traz a seguinte informação: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Observe que, já pela verdade prática, nós percebemos a importância desta temática. Os objetivos desta lição, basicamente, são 3, estão interrelacionados com os tópicos estruturais da lição. O primeiro objetivo é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Já o segundo objetivo é explicar as principais teorias progressistas. E o terceiro e último objetivo desta lição é aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Então, chame sua família nesse momento, vamos estar lendo a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição está fundamentada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Se você está com a sua Bíblia, está com um exemplar da sua lição, pode estar acompanhando, interagindo conosco. Se você está eventualmente sem nenhum desses 2 exemplares da Bíblia ou da lição, vai estar aparecendo aí na sua tela e você pode, juntamente conosco, estar lendo a palavra de Deus. E você que está acompanhando, talvez está no ambiente de trabalho, não dispõe desta liberdade no momento de estar lendo, mas estará ouvindo a leitura. E a Bíblia diz que bem-aventurados são também os que ouvem as palavras desta profecia. Se você pode, se está no lar, em sua casa, estar cultuando, estamos na presença do Senhor. E em reverência à palavra, quero lhe convidar em pé para estarmos lendo a leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 9, que assim nos diz o texto da palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. A lição fundamentada nesta passagem de muita importância para todos nós. Nesse momento, nós queremos lhe convidar mais uma vez para estarmos subindo ao trono da graça através da oração, agradecendo a Deus pela porção lida da sua palavra,
apresentando ao seu servo que estará nos trazendo o ensinamento das Escrituras nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, apresentando uns aos outros, como sempre fazemos, orando por toda a igreja, pelo nosso pastor presidente, que está em viagem missionária, juntamente com sua esposa e obreiros que lhe acompanham, apresentando o vice-presidente da igreja, o pastor Samuel de Oliveira, todos que estão trabalhando juntamente, auxiliando o nosso pastor, ajudando nessa tão grande obra, orando por aqueles que estão enfermos, enfim, apresentando as nossas causas, apresentando uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Vamos estar nesse momento orando mais uma vez em nome de Jesus. Pai amado, Deus de poder, mais uma vez estamos em Tua presença, agradecidos por Tua fidelidade, por Tua bondade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua presença e tendo lido a Tua santa e preciosa palavra. Precisamos do Teu auxílio, da direção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, continua usando o Teu servo que estará nos trazendo ensinamento da Tua santa palavra. Tu sabes o quanto precisamos. Abre a porta da palavra, nos dá compreensão das Tuas verdades, daquilo que Tu espera de cada um de nós. Nós Te apresentamos a toda a igreja, a nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, também o campo missionário, a cada um dos Teus servos que cooperam neste tão grande trabalho, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao vice-presidente da igreja, o pastor Samuel, e a todos que lhe auxiliam. A direção desta Rede Brasil, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, a cada um dos obreiros, liderança, os que estão enfermos da saúde, as famílias enlutadas. Tu és poderoso para consolar. Pedimos a Tua bênção em continuação. Permanece conosco, é o que nós estamos Te pedindo e também Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, em reverência à palavra, você pode sentar e seguiremos adorando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Uma vez que nós aprendemos à luz das Escrituras que o nosso culto racional, ele é composto por vários elementos e alguns desses nós já utilizamos, não é? Nós já oramos, lemos a palavra, louvamos ao Senhor com os cânticos, mas chegou aquele momento tão especial que nós temos também a oportunidade de adorarmos a Deus com as nossas contribuições. E você sabe que ao ler a palavra do Senhor entendemos o quanto fica claro o ensinamento da mordomia cristã quanto aos bens materiais também, uma vez que a própria palavra de Deus nos diz que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Foi o próprio Tiago que disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Significa dizer que tudo de bom vem de Deus. O fato de você estar vivo, respirando, a condição intelectual, física, aquela porta aberta, o sustento diário que ele tem se utilizado das formas mais variadas para nos beneficiar, são manifestações da bondade de Deus. E Ele nos tem abençoado tanto e nos pede tão pouco. E eu aprendi desde cedo que é melhor 90% com a bênção de Deus do que 100% sem esta bênção. De modo que o nosso coração se alegra, transborda de alegria, além de reconhecermos esse princípio bíblico, também agradecidos porque fazemos parte de uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor presidente também tem sido um instrumento do Senhor para administrar corretamente, junto com todos que lhe auxiliam, esse tão grande trabalho. E você pode continuar sendo também parceiro deste trabalho, onde várias crianças diariamente são atendidas nos projetos Centros Vida, espalhados pelas regiões, a região metropolitana aqui do Recife. Você pode estar cooperando com o trabalho missionário, famílias que estão além das fronteiras do nosso país, pregando o Evangelho. O fato de você estar nesse momento recebendo, não é, a oportunidade de conosco, através da Rede Brasil, estar cultuando a Deus no conforto do seu lar, no ambiente onde você está, isso também é uma forma de você investir no reino, já que este trabalho é também sustentado com os nossos dízimos e as nossas ofertas. De modo que você pode, juntamente conosco, estar cooperando para que esse trabalho continue sendo feito. E os meios que a igreja disponibiliza são os mais variados que você pode estar escolhendo qualquer um deles de sua preferência. Você pode acessar o site oficial da nossa igreja e estar cooperando diretamente, www.ieadpeplay.org.br, além de ter acesso a toda a grade de programação
da nossa igreja, você vai encontrar a opção Quero Contribuir. Ao clicar nela, você será reportado a uma tela onde estará selecionando a natureza da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se é destinado para a obra social, a obra missionária, a Rede Brasil de Comunicação, para que esses trabalhos sejam assim atendidos. Ao selecionar uma destas opções, você vai estar também escolhendo a forma que deseja contribuir. Se você deseja utilizar o cartão de crédito ou o boleto bancário, tem à sua disposição o PayPal e também o PagSeguro. Você pode utilizar-se também das transferências bancárias, utilizando-se também desta ferramenta para estar contribuindo, tanto na Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. E observe que você que está acompanhando na sua tela nesse momento, está aparecendo a imagem também ao lado do QR Code. Você pode estar aproximando a câmera do seu celular e também será redirecionado para um ambiente virtual, onde você vai estar também em segurança contribuindo. E se você ainda preferir, você pode estar se utilizando do Pix, muito utilizado por todos, lembrando que a chave do Pix é o próprio CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, que é 10 632 404 0001 51. Eu vou repetir, 10 632 404 0001 51. Você confere seus dados, lembrando que todas essas formas, beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e você pode estar com segurança, com comodidade, cooperando para o trabalho do Senhor. E você que está desempregado, vamos estar orando também. O Senhor é poderoso para abrir portas. Hoje é domingo, mas creia que amanhã, segunda-feira, pode estar o Senhor abrindo as portas. Quem sabe logo cedo você recebeu uma ligação, um e-mail, uma resposta, dizendo venha, você vai começar a trabalhar, você foi aprovado. Deus pode fazer isto. Creia nisto e o Senhor com certeza recompensará por sua fidelidade. Curve sua cabeça nesse momento, vamos estar orando, apresentando a Deus os dizimistas e os ofertantes da casa do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos por tua graça, pelo teu cuidado, pela tua bênção também no âmbito material. A tua providência diária, o sustento, Senhor, tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Continua abençoando aos teus filhos, que com prazer e alegria vão estar cooperando para a manutenção do teu trabalho. Aos que têm desejo no coração, mas encontram-se desempregados, abre as portas, Senhor. Dá vitória para a honra e glória do teu santo nome. Ao que é autônomo, comerciante, empresário, continua dando prosperidade, abençoando cada vez mais. Assim nós estamos a te pedir, mas, sobretudo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós seguiremos contribuindo, adorando ao Senhor também com as nossas ofertas, o presbítero Jailson vai estar mais uma vez entoando um cântico congregacional, já preparando o nosso coração para a mensagem da palavra de Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor com mais um hino. Amém, meus irmãos. Hino de número 306. A palavra de Deus é um tesouro. Glória a Deus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão.
A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. Amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, é louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Já louvamos ao Senhor, já lemos a sua palavra, acabamos de contribuir também e chegou aquele momento todo especial, nosso coração fervendo com palavras boas para ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. E você pode, mais uma vez, repito, ser um canal de Deus nesse momento para abençoar outras vidas. Copie o link do culto, você que está assistindo pelo Rede Brasil Oficial ou pelo IEADPE Oficial, compartilhe com seus amigos, familiares e diga, chegou o momento do ensinamento da palavra de Deus. Faça isto agora. Nosso pastor-presidente, através do superintendente das escolas, pastor Nadi Jackson Saraiva, tem escalado nesta manhã para estar nos ensinando a palavra de Deus, evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da superintendência, também professor do nosso seminário, que é a STEADEB, e para nós é um prazer, uma alegria muito grande, e juntos vamos estar em oração, recebendo o ensinamento da palavra de Deus. Evangelista Alessandro, a paz do Senhor. Amém, ministro. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você, amado telespectador, muito obrigado por sua audiência, que Deus continue lhe abençoando, você e toda a sua família. Pela graça de Deus, chegamos a mais um domingo, neste terceiro trimestre do ano de 2022, com a lição de número 3, como já foi dito, a lição que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. A nossa lição tem como texto áureo o que está escrito na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2, verso de número capítulo 2, quer dizer capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1, que diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática dessa lição diz que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez voltar aqui a esse culto na Rede Brasil de Comunicação, louvar ao Senhor pela salvação da nossa alma, por sua misericórdia, por sua graça, por nos conceder mais um domingo, onde juntos nos reunimos na Escola Bíblica Dominical. Essa lição de hoje é uma lição que eu vejo como de grande valia e quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente e nos permitir estarmos aqui para ministrarmos esse assunto. Quero também estender esses agradecimentos ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva. Muito bem, como estávamos dizendo, um assunto um tanto quanto importante, mas eu quero lhe convidar para, de forma introdutória, adentrarmos aqui no ensino desta lição, lendo o que está na introdução desta lição de número 3. Se você não tem a lição da Escola Bíblica Dominical fisicamente, você pode nos acompanhar e ler conosco o que está na introdução da lição, que diz assim: Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas
enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na dessacralização ou descaracterização, do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Eu entendo que era necessário iniciarmos lendo essa introdução da lição, porque, de fato, o tema progressismo ou ensino progressista não é algo tão comum, não é, ao ouvirmos. Entre tantos conceitos, nós trouxemos aqui um conceito dado pelo próprio pastor Douglas Batista em seu livro comentando a lição desse trimestre, e nós queremos ler. Mas antes de fazermos essa leitura, precisamos dizer de que nós, servos de Deus, cristãos, jamais fomos contra ou somos contra qualquer tipo de progresso, não é? Existe uma larga diferença entre progresso e progressismo. Quando eu falo de progresso, eu falo do avanço em várias áreas da nossa vida. Na área, por exemplo, científica, nós somos a favor de um progresso científico, até porque nós temos visto aí o avanço da medicina, por exemplo, em descobrir medicações, vacinas, não é? Que não só imunizam as pessoas e que protegem a sua vida, mas que salvam vidas. Nós somos a favor do progresso tecnológico. Por exemplo, você que está aí em casa, no trabalho, quem sabe no hospital, ou até mesmo viajando, aqui no Brasil ou fora do Brasil, você está acompanhando essa programação que está sendo realizada, esse culto ao vivo, para que você possa acompanhar a lição da escola dominical, por conta de um progresso tecnológico. Porque alguém idealizou de forma a pensar em levar o que estará acontecendo aqui e agora para qualquer parte do mundo, apenas utilizando a internet e um aparelho de celular, um smartphone ou coisa desse tipo. Então isso é um progresso tecnológico. Nós somos a favor do progresso tecnológico ao ponto de estarmos utilizando agora essa ferramenta. Nós somos a favor também do progresso educacional. Nós defendemos que a educação é um dos grandes pilares para a formação da sociedade. Nós entendemos de que alguém precisa estudar, fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado. Isso é um progresso. Nós também defendemos o progresso, não só acadêmico, como falamos, o progresso na ciência, o progresso na tecnologia, na medicina, mas nós defendemos também um progresso social. As pessoas precisam melhorar de vida, elas precisam ter uma casa própria, elas precisam ter um bom emprego, elas precisam ter uma saúde digna, elas precisam ter coisas que favoreçam o bem-estar da sua família. E isso é um tipo de progresso social. Então, já de antemão, nós queremos enfatizar de que nós não estamos sendo contrários, avessos a qualquer tipo de progresso. O que nós vamos tratar aqui é sobre o progressismo. E essa expressão final, esse ismo, esse sufixo ismo, muda toda a história. O progresso é uma coisa e o progressismo é outra coisa. E quando nós falamos sobre progressismo, pode-se definir como um progressismo o conjunto
de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos, baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano, sem necessariamente existir a pessoa de Deus. Um certo teórico disse que ele enfatiza que o progressismo ele está alinhado a um tipo de progresso material, moral e social em que a sociedade caminha. E ele prossegue. Essa ideia é oriunda dos filósofos franceses do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, isto é, sem a presença de Deus. Você percebe que existe uma larga diferença entre progresso e progressismo? O progressismo é o progresso sem a pessoa de Deus estando presente nesse processo. Nessa premissa, os teóricos subsequentes passaram a pregar um tipo de progressismo científico sem a pessoa de Deus, como, por exemplo, poderíamos citar aqui o nome Augusto Comte. Um progressismo, por exemplo, econômico, social, como o Karl Marx, por exemplo, e nós vamos citar outros nomes. Um progressismo biológico ou científico, como o nome mais difundido, o Charles Darwin. Observe que nesses três tipos de progressismos que falamos aqui, o científico com Augusto Comte, o progressismo econômico com Karl Marx, o progressismo biológico com o Charles Darwin, todos eles excluem, tiram a pessoa de Deus desse progressismo. É justamente sobre isso que essa lição de hoje ela tratará. Dentre outros nomes que poderíamos, claro, aqui citar, e vamos fazer isso no decorrer desse ensino. Destaca-se então que este progressismo, ele inclui também, precisamos dizer, ideias ateístas e o próprio racionalismo exacerbado. Esse progressismo que a lição trata hoje afirma que entre estes nomes desses progressistas e outros que vão ser citados, alguns são considerados secularistas e rejeitam completamente a ideia da religião e da pessoa de Deus. Então, em outras palavras, nós podemos dizer de que o progressismo que ora a lição de hoje aborda é o progressismo sem Deus, é o progressismo sem a religião, é o progressismo sem a fé. E aqui, quando eu falo de progressismo sem Deus, eu não posso negar que isso abre uma porta larga para o que nós conhecemos como o ateísmo, por exemplo. Não somente o ateísmo, mas o secularismo. Porque o que é o secularismo, então? O secularismo é a ideia de que não preciso de um viés moral, eu não preciso de um viés bíblico para decidir os parâmetros da minha vida. Eu posso decidir o que é certo e errado sem necessariamente ter um crivo, que o crivo que nós entendemos como sendo a bússola para a nossa vida é as Escrituras. E aqui eu quero fazer um parêntese antes de voltar para a lição de hoje e dizer para você que está nos ouvindo aqui, principalmente você jovem, que está num seio aí de uma universidade, de uma faculdade, de sua formação acadêmica, tenha cuidado, porque nós sabemos de que o ensino progressista dentro das universidades, das faculdades, dos centros acadêmicos é muito forte. E é bom entendermos de que nós precisamos estar prontos a defendermos a nossa fé. Como disse o escritor Judas, escrevendo sua pequena carta, mas de grande importância, o penúltimo livro aí do Novo Testamento, que está lá juntinho de Apocalipse, ele diz que nós devemos estar aptos a combater, a defender a nossa fé. O escritor também Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar prontos para, com mansidão, defender a razão da nossa fé. E a palavra razão aqui eu colocaria em 2 pontos. A razão como motivo, o motivo da nossa fé, mas a razão como sendo uma explicação lógica daquilo que cremos. Porque nós sabemos de que
a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que dentro desse livro existem muitos milagres, prodígios e maravilhas que foram feitos por Deus ao longo da história e que os homens, os materialistas, humanistas, não acreditam nos milagres. No entanto, além de ter milagres escritos aqui, esse livro que ora está em minhas mãos é um livro também que trata de história, que trata de arqueologia e que foi comprovado e que é comprovado pelas ciências da arqueologia, da história, da antropologia e da própria sociologia. Então permaneça firme na sua fé. Não permita com que nenhum professor, nenhum acadêmico que pensa diferente de você arranque de você a certeza que você tem em seu coração de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios e penetra até a alma, a divisão da alma e do espírito e que ela é apta para discernir tudo e qualquer pensamento de nosso coração. Então permaneça firme, não deixe com que a sua fé seja abalada, porque sabemos em quem temos crido. Pois bem, nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre a descaracterização do cristianismo. E o ponto 1 fala sobre a deterioração moral. É o primeiro ponto da lição. O que seria, então, deterioração moral? É justamente a ideia de que está escrita, está aí no seu televisor, no seu smartphone, você pode acompanhar, é a ideia que está escrita na leitura bíblica em classe, quando Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E aí diz que a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Pois bem, é justamente isso que estamos vivendo. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. O apóstolo Paulo fala dos últimos dias, e a expressão últimos dias aqui é a expressão grega eschatos remera, ou seja, eschatos de escatologia, de fim dos tempos, né? E remera fala de trabalhosos, turbulentos, difíceis. Estamos vivendo, de fato, esse tempo difícil. E a lição, o comentarista, o pastor Douglas, de forma magistral, ele inicia essa lição mostrando de que assim como Paulo enfrentou tempos trabalhosos, também estamos. Aqui ele elenca o apóstolo Paulo nesse capítulo de número 3, na sua segunda carta a Timóteo, pelo menos 20 características desses homens que estariam vivendo nos tempos trabalhosos. O segundo subtópico da lição, se você quiser nos acompanhar também em tela, fala sobre a erosão da ortodoxia. Olha aí, diz assim, que o ensino progressista representa um ataque teológico à Bíblia. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Deste modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade da Bíblia é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e, ao resultado, a qualquer custo, os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a proposta da educação progressista. É dizer de que a Bíblia não merece crédito. É dizer de que a Bíblia é apenas um livro comum como qualquer outro. Esquecendo que este livro que estamos aqui é um livro milenar. Nenhum livro no mundo tem tanto tempo como este aqui. Nenhum livro no mundo tem as credenciais que este livro tem. Nós cremos, professamos e ensinamos, como diz a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, essa frase no início de cada capítulo, cremos, ensinamos e professamos, de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é inspirada, ela é proveitosa, ela é infalível, ela é não somente proveitosa, infalível, inspirada, mas
plena, ela é completa. Não existe erros na Bíblia. E como livro sagrado para nós, ela serve sim como bússola para a nossa fé. Mas a intenção do ensino progressista é justamente esta, de que a Bíblia ela precisa ser readaptada, ela precisa ser reescrita, ressignificada. E aparece inclusive alguns aí na mídia, denominando-se reis ou rainhas, entre aspas, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, pois é um livro caduco. É isso aí que o ensino progressista quer fazer. Adaptar as Escrituras ao seu modo de vida. Adaptar o que diz o texto sagrado ao que eles defendem. Adaptar a Bíblia àquilo que eles querem que sejam pregados. De fato, estamos nos tempos trabalhosos. De fato, estamos vivendo aquilo que Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, quando ele disse que os homens teriam comichão nos seus ouvidos e não suportariam a sã doutrina. Diz assim, capítulo 4, versículo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo: porque virá o tempo em que não suportarão, olha a expressão que Paulo usa aqui, não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É isso que o ensino progressista quer, adaptar a mensagem bíblica, porque a mensagem do jeito que está traz incômodo a eles, traz coceira. Você já parou para pensar essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza, que traz coceira? Tem uma tradução que é a corrigida, a que eu estou lendo é a corrigida fiel, mas a corrigida tradicional diz comichão. É alguém que está agoniado porque algo lá dentro está lhe incomodando. E é justamente isso que Paulo estava dizendo há aproximadamente 2000 anos atrás. Parece-nos que Paulo estava vendo o tempo de hoje e vendo os progressistas dizendo de que a Bíblia precisa ser reeditada, ela precisa ser reescrita. Mas a Bíblia é o único livro que em 2000 anos ainda está na primeira edição. Nada foi atualizado e não vai ser, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que cai a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Essa ideia progressista, ela também está no ponto 3, falando sobre a vida moral dos homens. Veja aí o subtópico 3 do ponto 1 da nossa lição, que fala sobre a corrupção da fé. Vamos ler então, acompanhe comigo esta leitura. O texto diz assim: com um caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo, o texto diz, no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. E continua: não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. E ele cita aqui 2 Timóteo 3, do 2 ao 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, 2 Timóteo 3 e 6. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. E diz assim, o escritor da lição: escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. É justamente isso que o ensino progressista ele ensina em relação à moralidade. É comum hoje você ver pessoas no âmbito acadêmico como mestres, doutores, professores, pessoas no âmbito político, em todas as esferas,
desde a presidência da República até um simples vereador. É comum você ver pessoas no âmbito filosófico, é comum você ver pessoas hoje no meio jurídico. Eu não estou aqui citando o nome de ninguém e por isso eu não estou quebrando nenhum princípio, eu estou apenas exemplificando. É comum você ver pessoas em todas essas faixas etárias, essas faixas sociais, não é, da sociedade, defendendo justamente as bandeiras progressistas. E essas bandeiras progressistas, elas são a favor, por exemplo. Vou apenas citar. E aqui eu estou apenas dizendo o que todo mundo já sabe. Eu quero até olhar aqui mais para perto e dizer que o que eu estou falando aqui está aí nas mídias sociais, nos repórteres. Nada que eu estou dizendo aqui trata-se de fake news e nem muito menos de algo que não procede. E também não estou citando o nome de ninguém, apenas estou dizendo que o ensino progressista, de fato, está em todas as áreas da sociedade. Jurídica, nas áreas políticas, nas áreas acadêmicas, filosóficas e sociais. Então, o que o ensino progressista fala sobre questão de moralidade tem a ver com a defesa do aborto, tem a ver com a descriminalização das drogas, tornar as drogas ilícitas algo lícito, não é? Inclusive a comercialização, exatamente. O plantio, por exemplo. O ensino progressista defende também não somente a questão do aborto e das drogas, mas também da ideologia de gênero, defende também a linguagem neutra, defende que o seu filho deve sim ser educado sexualmente desde as primeiras experiências escolares. E essa educação, na realidade, é mais uma desconstrução da sexualidade do que uma construção sadia. Esse ensino progressista também defende, por exemplo, a ideologia de gênero, e aí entra a questão de casamentos com pessoas do mesmo sexo e aí por diante. Tudo isso são pautas que estão gravadas nas bandeiras do chamado ensino progressista. E a pergunta que nos vem é: será que seria coerente um cristão, genuinamente cristão, que conhece as Escrituras, defender as bandeiras progressistas? Será que é coerente, como servo de Deus, representante do reino de Deus, abraçarmos as ideologias progressistas? Será que eu, como cristão, devo defender, apoiar, compartilhar qualquer pessoa nos níveis da sociedade que eu citei aqui, que defendem que a construção do modelo padrão judaico-cristão de família deve ser desfeito? Pense sobre isso. Estamos vivendo tempos trabalhosos em que muitos pseudos cristãos estão levantando a bandeira e dizendo que o progressismo tem a razão. Só para que você que está nos assistindo nesse momento, compartilhando esse culto, já que estamos em uma escola dominical, e aqui volto a dizer, nós não estamos quebrando nenhum paradigma, nenhum protocolo, não é? Porque hoje o Brasil é cheio de protocolos, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai dizer. Mas eu quero citar aqui, por exemplo, alguns nomes de progressistas. Nós já falamos aqui o próprio Augusto Comte, falamos do Karl Marx. Quem nunca ouviu falar do marxismo, não é? Socialismo marxista. Nós citamos aqui também o Charles Darwin com seu livro tão conhecido aí, que é A Origem das Espécies, defendendo de que Deus não está na criação, Deus não é responsável pela criação, porque tudo que existe é fruto do acaso, de uma explosão aleatória chamada Big Bang, e de que o homem é nada mais, nada menos do que fruto da evolução das espécies, onde o mais forte sempre ganha. É uma educação como esta, ateísta, até por que não dizer assim. Mas tem o nome de um homem chamado Antônio Gramsci. Gramsci é um progressista, um filósofo italiano, e ele chegou a dizer o seguinte, escute bem, uma frase que é atribuída a Gramsci, não é? Em alguns livros.
O mundo, abre aspas, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, saturado. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as suas raízes sejam, diz Gramsci, arrancadas ou cortadas. É esse o pensamento progressista, de que o cristianismo tem que ser arrancado, ele tem que ser destruído, literalmente falando. E o ponto da lição que nós estamos lendo aqui, que é o ponto 3, que fala da corrupção da fé, está muito claro. O pastor escritor da lição, né? Douglas Batista, esqueci o nome dele aqui. Muito bem, peço desculpas ao pastor Douglas, não é? Mas o pastor Douglas foi muito específico ao dizer que uma das propostas do progressismo é tirar Deus de cena. E se Deus sai de cena e a sua palavra também, logo as pessoas vivem do jeito que quer. E moralmente falando, as regras e as rédeas da sociedade são desfeitas. Veja como é perigoso essa ideia progressista. É atribuído também a Gramsci uma outra frase que diz assim, os teóricos aí atribuem a Gramsci essa frase: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem as ideias. Vou olhar aqui para você novamente. Você pai, você mãe, que é cristão, e até mesmo que não é. Tenha cuidado com o que seu filho está aprendendo nas escolas. Quando ele chegar de vez em quando, dê uma olhada no livro. Veja o que o professor está ensinando lá. Veja quais são as ideias que estão sendo minadas na cabeça do seu filho. Porque essa frase de Gramsci, Antônio Gramsci, um grande filósofo italiano progressista, ele diz: não tome quartéis, tome as escolas e as universidades. E o que seria tomar as escolas e as universidades? É invadir esses lugares com professores com a mente progressista. A mente do socialismo, a mente do marxismo, a mente ateísta, fazendo com que seu filho perca a fé e deixe de acreditar, olha, nesse livro aqui, nesse livro que tem a verdade de Deus, nesse livro que tem o caminho que nos conduz ao céu. Então você, como pai, mãe, como responsável do seu lar, como sacerdote, tenha cuidado com o que seu filho está aprendendo. Você, querido jovem, adolescente, não aceite, não receba o ensinamento progressista de braços cruzados. Se seu professor quer que você faça um relatório, um texto, uma dissertação sobre aquilo, faça. Até porque você não vai ser reprovado, você precisa para ser aprovado. Mas lá dentro, não deixe isso contaminar a sua alma. Pois a Bíblia diz, Paulo disse escrevendo a Timóteo, que a Bíblia é divinamente inspirada e apta e pronta para ensinar, redaguir, instruir em justiça todo aquele que nela busca essa orientação. Esse ensino de hoje é bem diferente, porque eu vejo essa lição de hoje como uma lição apologética. Porque se nós fôssemos falar aqui dos profetas, do profeta Daniel, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, de Jesus, seria uma lição mais bíblica, mais teológica, não é? Mas essa lição de hoje é uma lição mais apologética. Ela vem nos despertar, fazer com que a gente acorde para o que está acontecendo aí fora com essa educação progressista. Pois bem, vamos progredir. Já estamos aí bem adiantados. No ponto 2 da nossa lição, fala sobre as teorias progressistas. A primeira teoria é a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à
inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, segundo Timóteo 3:2. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a consciência humana. Será que você está lembrando de alguém aí que deseja e tem tocado nas redes sociais aí a trombeta de que a Bíblia é um livro caduco e de que a Bíblia precisa ser reinterpretada? Olha aqui onde estará a célula máter desse pensamento. Olha aqui onde está o núcleo desse pensamento. Olha aqui onde está o início desse pensamento. No ensino progressista. Porque se a Bíblia ela tem que ser reinterpretada, se a Bíblia tem que ser reescrita, se a Bíblia tem que ser ressignificada, muitos dos seus princípios vão ser desconstruídos. Por exemplo, a ideia de pecado. Existe lá fora, quando eu digo lá fora, eu estou falando fora do ambiente cristão, não é? Do ambiente cristão, eu me refiro inclusive ao ambiente católico, não é? Não só ao ambiente protestante, mas o ambiente católico também, porque dentro do catolicismo há pilares de moralidade que são defendidos. Por mais que tenhamos divergências teológicas em muitos pontos, precisamos dizer também que o catolicismo ele tem sido também um arauto da defesa da moralidade em muitos aspectos. Então, quando eu digo lá fora, eu falo fora mundo cristão, não é? Judaico-cristão. Essa ideia de que a Bíblia precisa ser reinterpretada é justamente para minar, para desfazer de princípios, por exemplo, da santidade do corpo. Paulo disse que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que há pecados que estão listados na Bíblia que são pecados e que foram no passado e são hoje e serão no futuro e não vão mudar. A Bíblia coloca uma classificação de pessoas que ficarão fora do céu. E ali está a verdade de Deus e acabou. Então, o intuito de reinterpretar a Bíblia é justamente isso, modificar aquilo, suavizar a mensagem. É um tipo de eufemismo cultural, não é? E é isso que esses progressistas querem, não é? É distanciar o cristianismo bíblico da sua essência, deturpando assim os valores morais. Deixa eu dizer aqui para você mais uma vez, o que era pecado para nós hoje cristãos continua sendo pecado. Isaías, no capítulo de número 5, tem um texto de Isaías que eu gostaria de ler, profeta Isaías, capítulo de número 5 e o versículo de número 20, o profeta Isaías ele foi muito profundo quando ele escreveu esse texto. Ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem. Isso aqui é a luz da profecia bíblica apontando para os nossos dias. Eu chamaria isso aqui de ética situacionista. Hoje tem pessoas que chamam o mal de bem. Hoje tem pessoas que são criminosas que estão sendo soltas. E pessoas inocentes que estão sendo presas. Isso é o que Isaías está dizendo aqui. Olha o que ele diz ainda aqui. Ai do que ao bem chamam mal. Ai dos que fazem das trevas a luz e da luz chamam trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Escuta bem, isso aqui é inegociável. Isso aqui não tem como mudar. É a verdade de Deus. E o profeta diz isso. Ai dos que fazem essa inversão de valores. Chamar algo mal de bom, chamar a escuridade de luz, chamar o amargo de doce, é anticristão, é antibíblico, é antideus, é antiverdade. E nós não negamos isso. Nós não vamos renunciar àquilo que nós cremos.
Isso aqui é o que a educação progressista chama de secularização da verdade. É a ética situacionista, é o relativismo moral. Eles dizem assim, para vocês é errado, mas para a gente não é. Aí é? Então quem é o parâmetro de verdade para você, progressista? Onde está aí a balança do que é certo e errado? Mas as escrituras dizem, ai dos que ao certo dizem que é errado. E o errado é certo. É a palavra. Ainda no capítulo 10 de Isaías, versículo 1, veja o que aqui as escrituras dizem. O profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Então esse livro, essa mensagem tem pelo menos 2.700 anos. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo. Se você quiser de repente questionar, vá lá questionar com o profeta Isaías, que viveu há 2.700 anos antes. Eu só estou dizendo o que ele disse. Veja o que ele diz no capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas. Opa! Ai dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. É isso que cremos. E o progressismo tenta destruir isso aqui. O progressismo tenta, de todas as formas, acabar com essa nossa convicção, né? É por isso que a lição fala sobre, como estávamos dizendo no segundo ponto, veja aí o subtópico 2 do ponto 2, fala sobre o ateísmo aberto. O que seria esse ateísmo aberto? É uma corrente da teologia liberal / progressista, é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão para acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Olha aí, é o ensino progressista de que Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, Deus não conhece todas as coisas. É um Deus diminuto, não é? É um Deus fraco, é um Deus pequeno. Deus não sabe o amanhã porque Ele não sabe o que o homem vai definir ou escolher. Deus é surpreendido pelas livres ações dos homens. Esse tipo de progressismo eu chamaria aqui de progressismo teológico, não é? Por quê? Porque ele está ligado no próximo ponto, que é o terceiro, que fala sobre a teologia da demitologização. Olha aí, vamos ler? Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, Rudolf Bultmann, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. É isso que o progressismo prega hoje. Rudolf Bultmann disse o seguinte: a Bíblia precisa ser desmitologizada. O que é desmitologizar a Bíblia? É pegar a Bíblia e ressignificá-la. Dentro dessa ideia progressista, aqui no âmbito da teologia liberal, não é? Existe essa proposta de dizer, nem tudo que está aqui foi Deus. A grande maioria do que está nesse livro aqui é fruto da imaginação humana, mitos, lendas. E para que a gente tenha de fato a Bíblia, a palavra de Deus em mãos, ela precisa ser desmitologizada. E aqui entra a ideia da negação dos milagres. Aqui entra a ideia, por exemplo, de que o sobrenatural existe.
desmitologizar isso é tirar o que é sobrenatural. E aqui vai entrar a encarnação de Cristo, o seu nascimento virginal, a sua ascensão, a sua ressurreição. Aqui vai eliminar todos os milagres da Bíblia, né? A multiplicação dos peixes e dos pães, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, tudo isso é mito, deve ser arrancado. A Torre de Babel é mito, tem que ser arrancado. O dilúvio é mito, deve ser arrancado. Você entende que a teologia, ou melhor, não deixa de ser teologia também, mas o ensino progressista / teológico, ele quer acabar com a Bíblia. Você entende que a proposta aqui é afundar a fé cristã, é acabar com os preceitos estabelecidos nas Escrituras. Você entende que isso aqui é uma proposta do inferno para tentar acabar com a família, acabar com a igreja. Mas Jesus disse aos seus apóstolos, quando eles estavam de frente à cidade de Cesareia: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. A igreja não é de uma pessoa, a igreja é do Filho de Deus. E não há ensino progressista, não há ensino marxista, não há ensino socialista, não há ensino gramscista, e seja qual for os ismos que existam, que vão parar a marcha dessa igreja. Ninguém conseguirá. Pode haver prisões, pode haver massacres, pode haver perseguições, pode haver bloqueios, pode haver o que quiser. Mas jamais vai parar esta igreja, porque essa igreja ela tem dono. E o dono desta igreja é Jesus de Nazaré. Vamos terminar, já estamos indo para os finais dessa lição de hoje, muito boa, maravilhosa, inclusive. O terceiro ponto e último da lição fala sobre refutando o ensino progressista. Olha aí. Ponto 1. Reafirmando a autoridade da Bíblia, ou a autoridade bíblica, não é? O escritor, pastor Douglas Batista, disse: em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 a 17. E validar o princípio da sola escritura. É um termo que apareceu na Reforma Protestante, não é? Somente a Escritura. Instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível de autoridade e final. E prática. Fé e prática. Não adianta o ensino progressista tentar barrar, mas as Escrituras é a palavra de Deus e nós não vamos negar. Tem uma frase do Antônio Gramsci, progressista, que eu já citei aqui, como citei o nome de outros, como Karl Marx, poderíamos citar o Engels, né? É outro nome também dentro do progressismo socialista, defendido aí nas academias, né? Pelos professores ateístas e progressistas. Gramsci disse assim: nós vamos destruir o Ocidente, isso é atribuído a ele, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura contra eles próprios. Essa frase aqui, quando ele disse que ia entrar e transformar a sua literatura, olha aqui qual é a literatura que ele quer transformar a nossa: a palavra. Essa é a maior literatura que nós temos, infalível, inerrante, né? Inspirada, plena, eterna, maravilhosa, santa literatura. Mas Gramsci disse: nós vamos destruir a sua cultura. Mas destruir como? Infiltrando-se na sua música, na sua arte e na sua literatura. Você percebe por que a sede em querer desconstruir a Bíblia? Você percebe qual é a sede de tentar mudar a mensagem da Bíblia? As Escrituras dizem: passarão os céus e a terra, disse o Senhor dos Exércitos, mas as minhas palavras não hão de passar.
O texto diz, inspirado, que não cai uma folha sequer seca da árvore se o Senhor não disser caia. O Deus que servimos é o Deus soberano, é o Deus eterno, imutável, maravilhoso, Pai da eternidade, é o Deus sobre todos os deuses. Ele é o Deus dos exércitos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o El Menechachachamim, o Deus cheio de poder e misericórdia. Não há quem possa destruí-lo, fazer alguma coisa sair de sua mão. E não há quem possa destruí-lo. E se sua palavra é inspirada, ela é indestrutível. Não adianta quererem tirar as Bíblias das faculdades. Não adianta querer tirar as Bíblias das bibliotecas. Em nosso país, já existem estados que estão proibindo a Bíblia estar na biblioteca. Agora veja que incoerência. Porque se a Bíblia é uma literatura milenar e é um livro, livro tem que estar nas bibliotecas. Mas por que os progressistas lutam para tirar esse livro de lá? Porque eles sabem que esse livro aqui transforma vidas. Eles sabem que este livro aqui modifica o ser humano. Eles sabem que este livro aqui tem poder para transformar a pessoa em outra criatura. Como disse o santo apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no 2ª carta, capítulo 5, versículo 17, dizendo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe por que o progressismo quer tirar as Bíblias das faculdades, das bibliotecas e das escolas? Porque eles sabem que esse livro aqui é maior e mais poderoso do que os livros de Marx, do que os livros de Engels, do que os livros de Gramsci, do que os livros de Auguste Comte, do que os livros do próprio pai, como já falamos aqui, da ideia da evolução, de Charles Darwin. Eles sabem que não há filósofo que tenha escrito um livro tão poderoso como esse. Não há Karl Barth, não há Bultmann, não há Schleiermacher, não há qualquer outro filósofo, teólogo que tenha capacidade de escrever um livro como este. Nós respeitamos todos os teóricos da área da filosofia, não é? Da área da sociologia, da área da psicologia, não é? Da pedagogia, do direito, mas também nos respeitem, porque esse daqui, olha, é o livro que nós temos como cabeceira e nós não vamos abrir mão da nossa fé por conta da ideologia de uma educação progressista, ateísta e anticristã. Bom, estamos terminando. Estamos concluindo. Nossa lição no ponto 2 fala sobre do capítulo 3, o ponto 3, subtópico 2, fala sobre ensinando as doutrinas bíblicas. Como é que podemos refutar o ensino progressista? Reafirmando a autoridade da Bíblia. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. Deixa eu dizer aqui, olha, a gente vai continuar ensinando a doutrina do pecado, que pecado é pecado. A gente vai continuar ensinando a doutrina da salvação, que não há salvação a não ser por Cristo. A gente vai continuar ensinando a doutrina do céu, a doutrina da condenação eterna, a doutrina da Bíblia, a doutrina da queda do homem, mas da restauração. A gente vai continuar ensinando a doutrina da ressurreição, do arrebatamento da igreja. Você como pai, você como professor quer batalhar, defendendo a sua fé, a sua família, contra o progressismo? Continue ensinando as doutrinas da Bíblia. E o último ponto da nossa lição é como refutar o ensino progressista. Ponto 3, último ponto, ou subtópico. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O progressismo fica em ponto de estourar quando se fala em santidade. Porque a Bíblia diz que adultério é pecado. Se é crime ou não, é outra história. Não estou me referindo a questões jurídicas aqui, até porque no Brasil já foi crime o adultério, hoje mais não. Mas a Bíblia fala que o adultério é crime.
ou melhor, desculpe-me, é pecado, corrijo, o adultério é pecado. A Bíblia aponta que o roubo, que a mentira, que o fraudar, que o constituir um modelo diferente de família estabelecido aqui, é um pecado. Quer refutar a educação progressista? Continue dizendo o que diz o texto. Mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, desconstruir a sexualidade como está no padrão bíblico é pecado, e aí por diante. Um dos pilares ou um dos motivos da educação progressista é desconstruir o cristianismo, desconstruir o sistema jurídico, desconstruir a filosofia clássica, desconstruir a família tradicional e desconstruir a propriedade privada. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre, que Deus nos guarde e que você seja um arauto de Deus na sua casa, na sua família e na escola dominical onde você ensina. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu espero que você tenha sido aí abençoado por esta palavra. Em momento algum nós atacamos instituição nenhuma, nem citamos o nome de nenhum progressista do ponto de vista do nosso contexto brasileiro, né? Nós citamos aqui nomes de progressistas que num passado de fato levantaram essa bandeira e que nós não somos obrigados a concordar. Nós vamos orar pedindo a Deus a bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa e nossa igreja. Oremos então. Pai querido, Deus amado, queremos te agradecer por tua palavra, te pedir, ó Deus, que as tuas boas e eternas mãos continuem sobre as nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo e nos livrando do mal, Senhor, e nos dando sabedoria para combatermos e defendermos a nossa fé, como está escrito na tua palavra. Continua abençoando a tua igreja, nos dando força e graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno, bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e uma ótima tarde em nome de Jesus.